E aí, pessoal, vamos para a segunda parte da nossa aula. Vocês lembram aí da primeira aula? Está aí no card, né? Como fazer o parágrafo de desenvolvimento da sua redação. Na primeira aula, a gente parou nesse esquema que vocês estão vendo aí. Nós mostramos que você pode fazer o esqueleto do seu texto a partir de menção de um argumento, depois a justificativa dessa menção, por que você mencionou, por que você acha que é isso que acontece, e depois a consequência desse problema aí. Nós colocamos todos esses fatores na aula 1, vocês estão vendo escritos nesse documento aí que ficou paradinho, esperando só a nossa aula 2. E agora a gente vai montar o texto, que não vai ser uma tarefa muito difícil, porque eu já tenho toda ela esquematizada. Então vamos à prática, vamos pegar aqui, olha só. Vamos desenvolver esse esquema aqui. Eu vou colocar uma outra cor para vocês saberem que aqui é o esquema, certo? E a partir de agora nós vamos fazer o desenvolvimento do texto. Deixa eu fazer esse começo de desenvolvimento colocando aqui uma afirmação geral, antes de nós mencionarmos os argumentos. Confere aí. Deixa eu tirar aqui a maiúscula, sabendo que a leitura é fundamental para o desenvolvimento do cidadão e de sua maturidade no meio social, a escassez dela se deve a pelo menos 3 fatores. Pronto, vejam só, gente, eu coloquei apenas um tópico frasal para mencionar os 3 fatores do desenvolvimento. Então, sabendo que a leitura é fundamental para o desenvolvimento do cidadão e de sua maturidade no meio social, a escassez dela, a escassez da leitura, né, vai causar uma ambiguidade, porque dela também pode se referir à maturidade, então eu vou ter que ajustar isso aqui. A escassez do ato de ler se deve a pelo menos 3 fatores. Pessoal, qual foi o primeiro fator que eu mostrei aqui? Falta de influência externa desde os primeiros anos. Veja que eu vou apenas copiar. Olha só, primeira frase eu estou copiando do meu esquema. Vou colocar a letra escura, né? A cor da fonte. Então, o primeiro fator é a falta, é porque falta influência externa desde os primeiros anos, né? A falta da influência, eu vou tirar esse nome externa agora, certo? E vou tirar também o nome influência. Falta, vou botar uma influência. Vamos ver se ficou bom. Sabendo que a leitura é fundamental para o desenvolvimento do cidadão e de sua maturidade no meio social, a escassez do ato de ler se deve a pelo menos 3 fatores. A falta de influência desde os primeiros anos. Deixa eu fazer uma coisa, minha gente, que está me ocorrendo agora. Eu vou mencionar os 3 fatores de uma vez e agora eu vou fazer o 4º, 5º e 6º parágrafo. Segundo fator. Veja. A escola não consegue mais desenvolver com precisão o ato de leitura, né? Pronto. A imprecisão da escola em desenvolver o hábito da leitura assídua. E qual é o terceiro fator, pessoal? Vamos colocar ele lá em cima. Os professores não têm mais o hábito da leitura para incentivar os jovens. Eu não vou colocar dos professores, porque seria generalizar, isso eu não falei na aula 1. Cuidado com a questão da generalização, então nós vamos colocar de muitos professores. O pouco hábito de muitos professores, o pouco hábito de leitura de muitos professores. Pronto, gente, olha só. Nesse segundo parágrafo, nós fizemos uma modificação. Eu optei por essa modificação porque eu achei interessante jogar os 3 fatores e a partir do 4º parágrafo é que eu vou fazer isso que eu propus aqui, ó. Menção do argumento 1, mais justificativa do item mencionado, mais consequência da justificativa.
Prestem atenção. Não estou fugindo daquilo que eu propus desde a primeira aula. Apenas eu acrescentei um parágrafo a mais em que eu vou juntar os 3 fatores. Certo? Então, vamos lá agora. Então, vamos lá. Se falta influência externa desde os primeiros anos, vai ficar o seguinte. Olha só. Os pais não têm tempo sequer para ler como antigamente. A rotina estressante do trabalho não possibilita uma convivência sadia em que o livro faça parte desse cotidiano. Aqui, quando eu disse assim, olha só, os pais não têm tempo para educar os filhos, sequer para ler para eles como antigamente. Esse é o meu argumento que estava bem aqui. Eu apenas, olha o argumento aqui destacado, ó, vou até sublinhar. Eu apenas peguei esse argumento que vocês estão vendo aqui, olha só, menção do argumento, certo? E eu fiz o quê? Eu desenvolvi. Olha, tá aqui, ó. Os pais não têm tempo para educar os filhos, sequer para ler para eles como antigamente. Agora, o que é que está dizendo lá em cima? Veja, menção do argumento 1, justificativa. Por que é que os pais não têm mais tempo para educar os filhos? É como se aqui, gente, olha, é como se aqui tivesse um porquê, ó, para ajudar vocês a perceber essa sequência. É como se tivesse aqui um porquê. Eles não têm mais tempo, por quê? A rotina estressante de trabalho não possibilita uma convivência sadia em que o livro faça parte desse cotidiano, certo? E agora, qual é a consequência dessa justificativa que eu dei? Assim, olha o elemento de coesão ligando a frase anterior à próxima. Assim, as crianças, vou colocar aqui, as crianças desde cedo escolhem com o que se distrair. Pronto, gente, veja o que foi que nós fizemos aqui. Prestem atenção na forma como esse texto está montado. Os pais não têm tempo para educar os filhos, sequer para ler para eles como antigamente. A rotina estressante de trabalho não possibilita uma convivência sadia em que o livro faça parte desse cotidiano. Assim, vou ajustar aqui, as crianças desde cedo escolhem com o que se distrair. Na verdade, as crianças escolhem, concordância verbal, esses detalhes de gramática vocês estão percebendo antes de mim, mas ainda vamos passar por uma revisão final, certo? Então, vocês vejam, eu vou deixar esse parágrafo aqui de uma outra cor, para que vocês percebam a relação com o que foi mencionado. Pronto, eu vou deixar da mesma cor do que estava proposto, que foi proposto aqui em cima, certo? Ó, parágrafo 1, menção do argumento, justificativo do item mencionado, consequência da justificativa. Diminui um pouquinho a tela para caber tudo, certo? E aqui nós temos, agora eu posso apagar o esqueleto do texto, e olha só, nós temos aqui esse parágrafo 1, é esse parágrafo de desenvolvimento aqui, certo? Esse eu acrescentei para deixar o texto para fazer uma apresentação a mais. Caí na tentação de desenvolver isso aqui e acabei fazendo. Mas aí vocês têm o texto abaixo. Eu vou tirar o porquê, porque esse porquê vocês já perceberam qual é a função dele, né? É a justificativa que eu apresentei aqui, ó. Então, tirei o porquê. E aí vocês têm o primeiro parágrafo do texto pronto, né? Vamos agora para o seguinte. Menção do argumento 2, justificativa e consequência. Então, a escola não consegue mais desenvolver com precisão o hábito da leitura. Esse é o argumento 2. Por quê, Jean? Por causa da concorrência com os meios eletrônicos. Qual é a consequência disso? As crianças e jovens preferem a facilidade das imagens e textos verbalizados. Eu vou colocar aqui esse parágrafo com a cor verde, vou colocar um verde bonito aqui, certo? E agora eu vou desenvolver o texto a partir desse esquema, tá? Então, vou repetir essa frase. A escola não consegue mais desenvolver com precisão o hábito da leitura. Olha só, desenvolvi o texto bem aqui, certo? A escola não consegue desenvolver mais o hábito da leitura. Por que ela não consegue? Infelizmente, a tecnologia tem se tornado uma grande vilã da influência antes proporcionada
pela leitura. Nós temos aqui a justificativa. E qual é a consequência da tecnologia ter se tornado uma grande vilã, né? Nós tínhamos colocado que as crianças preferem a facilidade de imagens e textos verbalizados. Eu vou ajustar essa partezinha aqui. Desse modo, as crianças se distraem com mais facilidade a partir de imagens e de imagens animadas do que com livros repletos de palavras. Pronto, gente. Fechamos aqui o parágrafo 2. Vamos colocar aqui a cor, certo? A escola não consegue mais desenvolver com precisão o hábito da leitura. Justificativa do meu argumento. Por que ela não consegue desenvolver? Porque, infelizmente, a tecnologia tem se tornado uma grande vilã, né, da influência antes proporcionada pela leitura. Vou tirar essa palavra influência, uma grande vilã da leitura. Deixa eu ajustar isso aqui. Pronto, vai uma grande vilã da leitura, certo? E qual é a consequência disso? Desse modo, lembrando sempre esses elementos de coesão, desse modo as crianças se distraem com mais facilidade a partir de imagens animadas do que com livros repletos de palavras. Vamos agora ao parágrafo 3. Olha só. Deixa eu colocar aqui na outra parte também. Opa, é assim. Pronto, gente. Vamos lá. Parágrafo 3. Menção do argumento 3. Os professores não têm mais o hábito de leitura para incentivar os jovens. Justificativa. Eles têm pouco tempo para ler. Consequência, não há como incentivar se os professores não leem. Nós vamos aprimorar esse parágrafo, certo? Primeiramente, eu vou tirar uma generalização que ficou quando eu digo os professores, né? Vou pegar essa frase aqui. Os professores não têm mais o hábito da leitura. Vou ajustar isso aqui para não causar uma impressão equivocada. Primeiro, eu vou tirar os professores e vou colocar muitos professores. Depois, eu vou acrescentar aqui, infelizmente, não tem mais o tempo, vou melhorar, o tempo para dedicar-se ao hábito da leitura. Pronto, eu acho que eu fiz uma transformação no texto. Muitas vezes a escolha dos elementos que você utiliza na formação do seu texto ameniza o que poderia ser um problema ou uma crítica muito intensa, né? Talvez da forma como foi colocado aqui, por isso que a gente sempre faz esquemas, a forma como foi esquematizado aqui poderia causar uma polêmica, né? E lá na aula 1, muita gente pode ter percebido isso e ter tido uma opinião contrária à forma como eu expus no meu esqueleto. Eles precisam... Eles precisam... O que é que eu tenho colocado aqui? Pouco tempo para eles lerem. A consequência é a justificativa, né? Eles precisam dedicar-se a horas extras para melhorar suas condições financeiras, o que os impede de dedicar-se, já tem, o que os impede de, já posso botar consequentemente, não lhes sobra tempo para atualizar suas leituras como gostaria e com isso incentivar também seus alunos. Pronto, gente. Obviamente que todo argumento de texto dissertativo ele pode ser contrariado, né? Como o leitor pode entrar em concordância. De qualquer forma, nós temos aqui os 3 parágrafos do desenvolvimento. Eu vou colocar esse parágrafo também de uma outra cor para vocês perceberem a relação com o esquema. Deixa eu achar aqui a cor. Vai um vermelho... Não, vermelho não. Vamos colocar aqui esse marronzinho aqui. E aqui nós vamos ter o texto original, certo? Pronto, vocês estão vendo aí os dois. Deixa eu ajustar também aqui o marrom. Pronto.
Então, gente, agora eu vou tirar aqui, olha só, vamos tirar o esqueleto, já que eu construí o meu texto. Vamos tirar também o esquema que eu havia proposto e vamos deixar apenas o texto, certo? Tirando isso aqui, olha só, tirando o esquema, vamos deixar aqui apenas o nosso... Opa, isso aqui não, isso aqui eu vou botar esse aqui também com outra cor. Deixa eu achar aqui uma corzinha para ele. Um azulzinho. Pronto, vamos lá. E aqui a gente vai apagar tudo. Pronto. Sabendo que a leitura é fundamental para o desenvolvimento do cidadão e de sua maturidade no meio social, a escassez do ato de ler se deve a pelo menos 3 fatores. A falta de uma influência desde os primeiros anos, a imprecisão da escola em desenvolver o hábito da leitura assídua e ao pouco tempo, regência verbal, ao pouco hábito de leitura de muitos professores. Os pais não têm tempo para educar os filhos. Vamos colocar um elemento de coesão para os parágrafos ficarem conexos, né? Cuidado sempre com isso. No card também tem uma aula sobre esses elementos de coesão e de parágrafos. Conferem aí, confiram. Além disso, os pais não têm tempo para educar os filhos, sequer para ler para eles como antigamente. Ponto. Mesma linha. A rotina estressante de trabalho não possibilita uma convivência sadia em que o livro não lhes possibilita, né? Não possibilita a eles, pais e filhos, uma convivência sadia em que o livro faça parte desse cotidiano. Assim, as crianças, desde cedo, escolhem com o que se distrair. Vou até acrescentar, escolhem com o que se distrair, o que nem sempre inclui o livro. Pronto, né? Ajustamos. Cadê o terceiro parágrafo? Achou? A escola... Terceiro parágrafo. A escola não consegue mais desenvolver com precisão o hábito da leitura. Vamos colocar aqui. Como se não bastasse. Professor, por que você colocou como se não bastasse? Para eu estabelecer um elo entre o que foi mencionado aqui e o que está sendo começado no parágrafo 3. Como se não bastasse, a escola não consegue mais desenvolver com precisão o hábito da leitura. Deixe-me ver uma coisa aqui do primeiro parágrafo. Não, tudo bem. Infelizmente, a tecnologia tem se tornado, olha, uma grande vilã do ato de ler. Do ato de ler. Para tirar a palavra leitura 2 vezes, né? Uma grande vilã do ato de ler. Elas os preferem aos livros, cujas folhas estão repletas de palavras. Não gostei dessa parte que eu escrevi aqui. Elas os preferem aos livros. Olha só, nós temos aqui o desenvolvimento que falava sobre a leitura, os hábitos da leitura. Essa foi a intenção da nossa aula. Espero que vocês tenham apreciado e a gente se vê aí numa próxima. Tchau!